A premissa que precisamos ter em mente, sempre que estivermos considerando as Escrituras, é que o Velho e o Novo Testamento, eles tratam de uma única história, cujo autor é Deus. Ou seja, a história do Velho Testamento não é uma história distinta do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento não é um Deus diferente do Novo Testamento. Ambos os testamentos, eles pertencem a uma única história, que tem tudo a ver com Deus. Isso implica que, sempre que estivermos considerando um trecho das Escrituras, estamos considerando um episódio, um evento, um encontro, uma conversa, um testemunho, uma cena que está conectada a uma única história, isto é, a história do Evangelho de Deus. A história cujo enredo se desenvolve em 4 capítulos, ou 4 cenários: a criação do mundo, a queda moral da raça humana, o plano de resgate, o plano de redenção do ser humano e a consumação desse plano de resgate. E esta maneira de abordar as Escrituras é o que podemos chamar de uma abordagem cristocêntrica, no sentido de que a pessoa do Senhor Jesus é a porta de acesso ao significado da história da criação, da queda, da redenção e da consumação. Esta premissa é essencial, porque se a nossa abordagem das Escrituras não estiver sendo considerada através do prisma, através do ponto de vista do plano da redenção estabelecido por Deus, nós corremos o perigo de ter uma fé que é basicamente um tipo de legalismo, um tipo de moralismo, especialmente quando nós consideramos as narrativas do Velho Testamento, porque seremos levados a simplesmente seguir certas leis e rituais ou procurar imitar o comportamento de certos personagens bíblicos, como se a vida cristã dependesse das nossas próprias forças e habilidades. Como se a vida cristã fosse praticamente o exercício de certas práticas religiosas e comportamentos a serem reproduzidos. E nesse caso, Cristo não precisaria ter vindo ao mundo e morrido em nosso favor, né? Mas com isso, eu não estou querendo dizer que devemos alegorizar, dar sentido alegórico a todos os textos do Velho Testamento, como se todos eles estejam apenas apresentando uma figura da pessoa de Cristo. E eu também não estou querendo dizer que as narrativas históricas em si mesmas não são relevantes. Não, todos os fatos e elementos históricos registrados na Escritura são relevantes. Mas o que eu estou querendo ressaltar é que o significado deles precisa estar no contexto dessa história da redenção. Aliás, foi dessa maneira que o Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, naquele domingo, ele explicou a 2 dos discípulos que estavam com dificuldade para entender os acontecimentos da crucificação de Jesus. E enquanto eles estavam a caminho de onde moravam, Jesus se aproxima deles sem se deixar reconhecer como sendo Jesus e comenta sobre o assunto que eles estavam conversando, conforme está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de si próprio em todas as Escrituras. Portanto, é com essa premissa de que toda a Escritura está baseada na história da redenção que devemos considerar o livro de Daniel, procurando enxergar, então, aspectos relacionados ao enredo da história da criação, queda, redenção e consumação. O trecho do livro de Daniel que vamos considerar hoje é potencialmente perigoso, porque é um trecho conhecido. E todo trecho ou relato que é bem conhecido, nós temos a tendência de ler meio que rapidamente, sem prestar muita atenção aos detalhes, porque nós presumimos que já sabemos o que aconteceu, né? o que está sendo falado. E uma outra razão pela qual este trecho é perigoso é porque é um desses relatos que somos tentados a considerar como sendo simplesmente um exemplo que devemos praticar. Mas o problema é que este não é o propósito do capítulo 6 de Daniel.
É um relato que não está estabelecendo um nível de conduta que precisamos atingir para agradar a Deus. Nos versos iniciais do capítulo, nós somos informados a respeito de como foi feita a trama para que Daniel acabasse sendo jogado na cova dos leões. E o que vai servir de grande encorajamento para a nossa vida cristã, assim espero, será a atitude de fidelidade de Daniel para com Deus. Por isso, o tema da nossa devocional hoje é fidelidade que honra e glorifica a Deus. Temos visto anteriormente que nos 3 primeiros capítulos desse livro, Daniel e seus compatriotas, eles estão vivendo no cativeiro babilônico, que na época era liderado pelo rei Nabucodonosor, que por sua vez considerava a si mesmo como sendo o dominador do mundo, ou pelo menos o mundo da sua época, mas que graças à intervenção sobrenatural de Deus, ele veio a reconhecer que ele estava enganado. Eventualmente, Nabucodonosor veio a reconhecer que o Deus Altíssimo, o Deus de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o Deus que eles cultuavam, ele sim é que era o único Deus Supremo, o Deus Altíssimo, que está no controle de tudo o que acontece. A quem ninguém jamais pode perguntar o que fizeste. E no capítulo 4, temos o relato de Deus fazendo com que Nabucodonosor passasse 7 anos vivendo como um animal selvagem, até que ele finalmente dobrou os seus joelhos diante de Deus, como reconhecimento da santidade e soberania absoluta de Deus. E a partir daquele momento, Nabucodonosor, ele simplesmente sai de cena, ele desaparece. E quando chegamos no capítulo 5, quem está reinando como o sucessor de Nabucodonosor é Belsazar, que no final do capítulo ele acaba sendo morto por Dario, que era rei dos medos e persas. Portanto, não temos informação sobre o que aconteceu com Nabucodonosor, sobre como e onde ele passou a viver, e o seu sucessor, Belsazar, é deposto por Dario. Mas no meio de toda essa turbulência de mudanças governamentais, havia um nome que permanecia, o nome de Daniel, o servo do Deus Altíssimo, relembrando a todos os seus compatriotas e a nós hoje, que Deus permanece fiel às suas alianças, que Deus irá cumprir inteiramente as promessas que ele fez ao seu povo, mesmo quando o seu povo decidiu menosprezar as suas instruções. Portanto, Daniel é literalmente um retrato da fidelidade de Deus em preservar o seu povo, mesmo durante em tempos de cativeiro e escravidão. Os babilônios tentaram transformar Daniel para que ele se tornasse um babilônio, tentando mudar o seu nome, o local onde ele vivia, a língua que ele falava, a sua educação, a sua vocação, e inclusive o seu hábito de se alimentar, mas não conseguiram. E agora os babilônios aqui são cativos do Império Medo-Persa, enquanto Daniel permanece. E ele não é mais chamado de Beltesazar, mas sim de Daniel, seu nome israelita, porque ele não se tornou um babilônio. Daniel é um retrato do tipo de fidelidade que honra e glorifica a Deus. E agora, à medida em que estivemos lendo este trecho do capítulo 6, eu quero fazer algumas considerações que, no meu entender, são implicações consequentes da atitude de fidelidade a Deus demonstrada na conduta de vida de Daniel. E a primeira implicação é que fidelidade a Deus, ser fiel a Deus, é sinônimo de ser bênção para as pessoas ao nosso redor. É ser bênção não apenas para a família de Deus, mas para todas as pessoas com quem convivemos. Observe isso nos primeiros 4 versos do capítulo 6. Dario chamou por bem nomear 120 sátrapas, ou governadores, para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente.
Mas eu quero fazer uma distinção importante a respeito da fidelidade de Daniel, porque, de um modo geral, no nosso meio evangélico, quando se fala em fidelidade que glorifica a Deus, o que vem imediatamente à nossa mente são pessoas que fazem parte de uma, por assim dizer, uma hierarquia religiosa. Se usarmos o formato de uma pirâmide, no topo dessa pirâmide, dessa hierarquia, estão as pessoas em quantidade limitadíssima que estão dispostas a darem a vida por causa do Evangelho, dispostas a serem mártires. Depois viriam os missionários que decidem viver no meio de favelas, prisões, recantos indígenas. Depois vêm os evangelistas e pastores que decidem plantar uma igreja em regiões antagonistas ao Evangelho. Depois viriam as pessoas envolvidas com o ministério de cuidar de crianças de rua, abandonadas, etc. De um modo geral, não é isso que comumente vem à nossa mente quando pensamos em pessoas que são fiéis, submissas a Deus? Mas no caso de Daniel, apesar dele não se encaixar em nenhuma dessas categorias de ministério, a maneira como ele se manteve fiel a Deus agradou a Deus e glorificou a Deus. Daniel não estava servindo a Deus no templo em Jerusalém, ele estava em cativeiro, servindo a reis pagãos idólatras, reis que não conheciam a Deus. Daniel era alguém que estava vivendo em um mundo ao qual ele não pertencia. Durante décadas, até o fim da sua vida, Daniel serviu com fidelidade a reis que eram pagãos. Será que nós conseguimos imaginar uma situação dessa? Daniel não era um sacerdote, ele não era um missionário, não era um evangelista e nem mesmo um pastor de igreja, né? Ele era um escravo exilado que honrou a Deus com a sua vida, prestando um serviço de alta qualidade. Daniel expressava a sua fidelidade a Deus sendo fiel em servir as pessoas, no meio de uma cultura totalmente adversa aos preceitos de Deus. Mas ele foi, indistintamente, uma bênção para as pessoas ao seu redor. Um exemplo extraordinário de fidelidade que honra e glorifica a Deus. Como diz o texto, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. E há evidências de que a fidelidade demonstrada por Daniel era algo que ele havia sido orientado e ensinado a exercitar por causa da carta que o profeta Jeremias enviou por escrito aos israelitas que estavam exilados na Babilônia. Jeremias capítulo 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Jeoaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, Deus orientou Daniel, por meio do profeta Jeremias, a ter um comportamento de vida que cooperasse para o bem-estar das pessoas ao seu redor. E Daniel se comportou de uma maneira tão exemplar que os reis a quem ele serviu não quiseram se livrar dele. Pelo contrário, Daniel foi colocado em posição de liderança sobre o povo que o mantinha cativo. Porque Daniel era obediente a Deus e procurava ser útil para o bem-estar das pessoas ao seu redor, do local para onde Deus o havia levado.
Daniel estava servindo o reino dos medos e persas, mas a sua preocupação primária não era de fazer prosélitos, não era de tentar converter as pessoas para a sua fé judaica, que hoje em dia seria equivalente a querer cristianizar a cultura e a política de onde vivemos. Não foi isso que Daniel procurou fazer. Daniel também, ele não começou um ministério para alcançar moradores de rua e a população mais pobre da sua cidade, ou um ministério no meio de pessoas alcoólatras ou coisa semelhante. E é claro que são coisas boas a serem feitas, mas não é esse o tipo de fidelidade que está em destaque aqui neste trecho. O fato é que Daniel não tinha a intenção de transformar a cultura, o sistema do modo de viver das pessoas, para que funcionasse melhor ou que fosse mais justo. De acordo com o que está escrito no final do verso 2, como lemos, Daniel se dedicava ao seu trabalho de assistência ao rei para que o rei Dario não sofresse nenhuma perda. É uma afirmação que soa até como um contrassenso. Trabalhar fielmente em favor de um sistema de governo que o considera como escravo. Mas o fato é que Daniel tinha consciência de que naquela situação ele seria um peregrino, forasteiro, até o dia em que Deus o libertasse e o levasse de volta para casa. Ele entendia que aquele era o lugar em que Deus o havia colocado para servir. Agora, as Escrituras deixam claro que, à semelhança de Daniel, nós também, temporariamente, somos peregrinos, forasteiros neste mundo cujo príncipe é o diabo. Ou seja, se Deus tem concedido a você um emprego na empresa, seja lá qual for, companhia limitada, né? Deus não espera que você cristianize a empresa em que você trabalha, a fim de você poder ser fiel a Ele. Não. Ser fiel a Deus pode muito bem significar o seu empenho em fazer todo o possível para que a sua empresa, o seu chefe, o seu gerente, não sofra perda, à semelhança de como Daniel trabalhava. E eu penso que isso é um pouco problemático para nós hoje, porque, de um modo geral, no nosso meio evangélico, já há muito tempo, nós temos sido equivocadamente condicionados a pensar como seria maravilhoso trabalhar numa empresa cristã, né? Ter um chefe ou um supervisor cristão, trabalhar para Deus, né? Tempo integral no ministério, e assim poder realmente servir a Deus, né? Como se ser fiel a Deus é coisa só para missionários, pastores e evangelistas em tempo integral. Mas algo que podemos aprender com a experiência de vida de Daniel é que fidelidade a Deus é sinônimo de ser bênção para a vida das pessoas ao nosso redor. Fidelidade a Deus é sermos fiéis em fazer o que precisa ser feito na circunstância em que estamos vivendo. Fidelidade a Deus é sermos fiéis em cuidar daqueles que Ele tem colocado aos nossos cuidados. Fidelidade a Deus é sermos fiéis no lugar em que Deus nos tem colocado, porque Ele nos abençoa com a sua fidelidade. Este capítulo 6 de Daniel é uma proclamação de que Deus é Deus do mundo inteiro. E porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós honramos a Deus sempre que nós abençoamos a vida das pessoas ao nosso redor. Fidelidade que glorifica a Deus é fruto da verdadeira religião. Observe o que diz o verso 5. Finalmente, esses homens, aqueles supervisores e governadores, disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E isso nos leva para uma segunda implicação consequente da fidelidade a Deus de Daniel. É que fidelidade a Deus é sinônimo de não apenas ser bênção para as pessoas ao redor, mas de obediência inegociável às Escrituras. Lembra que no verso anterior, os outros supervisores e governadores não conseguiam encontrar razão alguma para desqualificar Daniel de ser escolhido pelo rei persa Dario para ocupar a mais alta posição governamental do império, porque Daniel era extremamente fiel, honesto, diligente no que ele fazia. A única coisa em que eles conseguiram pensar que poderia servir como motivo de acusação era o compromisso que Daniel tinha com as leis de Deus.
A única maneira de desqualificar Daniel era se ele fosse forçado a escolher entre obedecer à lei de Deus ou à lei dos medos e persas. Isso significa que Daniel era conhecido por sua obediência inegociável às leis de Deus. Essa era a única coisa capaz de fazer com que Daniel desobedecesse ao rei. Um trecho das Escrituras que certamente descreve essa mentalidade e postura que Daniel viria a assumir está no Salmo 119. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça à tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Podemos concluir que a fidelidade a Deus de Daniel, ela se expressava na sua conduta de vida, na sua devoção e obediência ao que ele conhecia das Escrituras. Mas então, voltando a Daniel 6, os demais governantes, eles conseguiram bolar um plano para remover Daniel da sua posição governamental. Sabendo que há décadas Daniel tinha aquele costume de falar com Deus em oração diariamente, com a janela aberta, olhando para o céu, provavelmente, 3 vezes por dia, os demais governantes conseguem promulgar um decreto real ordenando que durante um período de 30 dias, quem fizesse algum pedido a qualquer deus, exceto ao rei Dario, seria condenado à morte, seria lançado numa cova de leões famintos. Mas Daniel orava a Deus diariamente, olhando em direção a Jerusalém, sua terra natal, uma esperança de perspectiva puramente temporal, terrena. Mas nós hoje, com a esperança celestial de uma morada eterna prometida por Jesus, nós temos um motivo bem mais forte para relembrar regularmente da nossa cidadania celestial. Na carta aos Hebreus é onde está escrito que a nossa esperança é pela cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Em outras palavras, o cristianismo não possui uma capital terrena. O cristianismo não acredita na existência de uma terra santa. Israel pode ser a terra bíblica, mas Israel não é a verdadeira terra santa. Não existe um lugar geográfico onde o Espírito Santo de Deus habita, porque ele habita nos filhos de Deus. Os filhos de Deus são a habitação do Espírito Santo. O apóstolo Pedro disse: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Ou seja, não se trata de um lugar geográfico. Uma terceira implicação consequente da fidelidade a Deus de Daniel é que fidelidade a Deus, de um modo geral, atrai perseguição. Agora alguém pode estar pensando, mas espera aí, você acabou de dizer que fidelidade é sinônimo de ser bênção para as pessoas ao redor? Sim, é verdade. Mas também é verdade que, por natureza, o ser humano é inimigo de Deus. E essa questão vem à tona várias vezes neste trecho, como, por exemplo, quando os supervisores e sátrapas procuram algum motivo para acusar Daniel. O versículo
4 e 5, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. E finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus. Ou seja, mesmo reconhecendo o benefício que Daniel estava trazendo para o bem-estar de todos, esses supervisores e governadores, eles estavam irracionalmente determinados a fazer qualquer coisa que fosse capaz de desqualificar, de destruir a vida de Daniel. E o raciocínio do rei Dario era que, apesar de Daniel ser um estrangeiro, prisioneiro de guerra, adorador de um outro Deus, ele era de grande benefício para o seu povo. Ele era fiel, honesto e diligente no seu trabalho, para que o rei não sofresse perda. Mas nada disso era importante para os demais supervisores e governantes. O que eles queriam mesmo era acabar com a vida de Daniel. Esta é uma viva ilustração de como a natureza do ser humano é inimiga e tem desprezo por Deus. O nosso mundo está cheio de pessoas que não apenas não acreditam na existência de Deus, e que, apesar de se considerarem ateístas, eles sentem ódio de Deus. Observem os versos seguintes, versos 6 e 7. Assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre, essa saudação real. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, afirmar que todos concordaram era uma informação mentirosa, porque certamente Daniel teria sido totalmente contra esse decreto, né? Então, continuando no verso 8, agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Esta foi uma das consequências que a fidelidade a Deus e a sua palavra trouxe para a vida de Daniel. Foi no confronto entre a lei de Deus e a lei suprema dos medos e persas que aqueles governantes conseguiram chegar até Daniel. Versos 11, 12 e 13. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua fazendo suas petições 3 vezes por dia. Aqui está a verdadeira razão pela qual eles odiavam Daniel. Ele era um exilado de Judá que fazia suas petições a Deus diariamente. Em essência, a questão que estava em jogo aqui era exatamente a mesma que os amigos de Daniel enfrentaram quando foram coagidos a adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou esculpir, né? Vocês estão dispostos a trocar a vida pela fidelidade ao seu Deus? Essa era a questão. Mas para Daniel e seus amigos, essa não foi uma pergunta difícil de responder, porque eles tinham firme convicção de que fidelidade a Deus era de fato o significado de suas vidas, exatamente por ser uma expressão da fidelidade imutável de Deus para com eles. Em outras palavras, a questão com que Daniel estava sendo confrontado agora por Dario era: será que eu devo transferir a minha confiança em Deus, que é a fonte da minha vida, para um outro Deus qualquer ou a um ser humano qualquer? E é claro que a resposta a essa pergunta é sempre não. Este é o mesmo padrão que se repete no Novo Testamento nas palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se,
porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Também em João capítulo 15, Jesus disse: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. É por isso que querer cristianizar o local onde nós trabalhamos, as pessoas, a nossa vizinhança, a nossa cidade, o nosso país, é uma ideia equivocada. Foi por isso que, ao interceder por seus discípulos diante de Deus Pai, o Senhor Jesus disse: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por isso que também o apóstolo Paulo fez sérias exortações quanto à conduta cristã. A Timóteo ele escreveu: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Aos cristãos da cidade de Corinto, Paulo escreveu: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, os comete fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Mais adiante no capítulo 10, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos seres humanos. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam dos desejos malignos, fujam da imoralidade sexual, fujam da idolatria. É assim que nós precisamos viver no mundo, sem pertencer ao mundo. Cientes de que esta é a fórmula que resulta em perseguição e que estamos sujeitos a experimentar em nossa vida terrena. Este mundo não é a nossa pátria. Nós somos peregrinos e forasteiros, sujeitos a sofrer perseguição por causa da nossa fidelidade a Deus. Mas podemos estar certos de que o nosso Deus é suficientemente poderoso e capaz de transformar o mal em bem. Deus é suficientemente poderoso para orquestrar todo e qualquer acontecimento, inclusive perseguições, por mais irracionais que sejam, fazendo com que se tornem instrumentos da sua graça e misericórdia, para que venham cumprir os propósitos eternos estabelecidos por Deus em nossa vida. O nosso Deus foi capaz de transformar a maldade criminosa da crucificação de Jesus e fazê-lo ressuscitar, manifestando o seu poder sobre a morte. Esse é o Deus a quem temos o privilégio de honrar e glorificar com a nossa fidelidade, com a nossa obediência e submissão. Esta é a lição preciosa que está explícita nesse capítulo 6 de Daniel. Esta é a lição que aqueles 70 anos de cativeiro têm para nos ensinar. Lembrando que fidelidade é sinônimo de sermos bênção para as pessoas ao nosso redor, indistintamente. Fidelidade é sinônimo de obediência inegociável às Escrituras. Fidelidade atrai perseguição que Deus vai usar para edificar e fortalecer a nossa confiança nele. Assim aconteceu com Daniel, e o parágrafo termina com o cumprimento do decreto da lei dos medos e persas, versos 14 a 16. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E naquela ocasião,
Deus sobrenaturalmente livrou Daniel de ser devorado por leões, porque ele ainda queria continuar usando a fidelidade de Daniel por mais algum tempo, confirmando que a fidelidade a Deus e à sua palavra honra e glorifica a Deus. Que Deus nos conceda esse mesmo anseio e consciência de sermos fiéis a Ele.